essas famílias. Deputada Talíria Petroni, uma palavra. Obrigada, presidente. Bem, acho fundamental que a gente tire essa temática de uma invisibilidade e de uma lógica de um tabu que impede que o Estado promova políticas públicas para enfrentar o que eu acho que podemos chamar, tanto na realidade brasileira como nas estatísticas mundiais, de uma epidemia. E aí eu queria começar concordando com algumas argumentações aqui apresentadas. É fundamental, antes de tudo, para tirar da lógica da invisibilidade, do tabu, que a gente pare de tratar o suicídio como algo individual, como um problema individual e que não se insere numa coletividade, não se insere, inclusive, numa responsabilidade do Estado. E é aí que eu queria trazer algumas reflexões que talvez apresente discordâncias com algumas falas que, por exemplo, colocam a internet como principal elemento que leva ao suicídio. Porque, veja, quando fazemos isso, por um lado, a gente retira o Estado dessa responsabilidade e, por outro, a gente invisibiliza medidas que são necessárias para enfrentar essa epidemia. Porque o que provoca o adoecimento mental? A gente tem uma sociabilidade historicamente violenta, a gente tem uma sociedade adoecida, a gente tem hoje índices de consumo de antidepressivos que é um dos mais altos da história. Agora, atribuir esse adoecimento social, coletivo, a algo de responsabilidade da internet é algo que precisa de uma reflexão dessa casa. É preciso que a gente associe muitos desses suicídios a práticas do Estado. A gente tem um país, por exemplo, que tem 40 milhões de trabalhadores informais, como é o cotidiano, por exemplo, de uma trabalhadora doméstica, presidente, que acorda sem direito trabalhista muitas vezes, sem ter carteira assinada, passa o dia trabalhando, chega em casa, cozinha, vai e volta, trabalha no dia seguinte, sofre assédio moral. A gente tem um país com 27 milhões de pessoas sem trabalho e mais de 10 milhões de desempregados. Imagina aquela pessoa que não consegue, ao final do dia, levar o leite para casa. Isso provoca um adoecimento que não é responsabilidade de práticas individuais ou coletivas nas redes sociais. Que eu acho que é preciso uma discussão sobre regulamentação, mas que é parte de uma negligência do Estado. Eu queria pegar o próprio exemplo apresentado aqui, com o qual tenho concordância, do Coronel Tadeu, do próprio adoecimento desses agentes da segurança pública, que se matam. O que faz um trabalhador, representante do Estado, provocar a própria morte? Não é algo individual, não é algo a partir de um incentivo nas redes sociais. É algo de uma negligência do Estado que o insere num modelo de segurança pública que é carregado de morte, que provoca o aprofundamento de uma violência histórica. A gente vive, eu sou do Rio de Janeiro, a gente vive uma realidade de um mesmo modelo de segurança pública há décadas, que acha que a suposta guerra às drogas, inserindo este agente da segurança pública, inclusive, numa lógica de matar ou morrer, que provoca, ontem, por exemplo, vimos no Rio de Janeiro, uma lamentável situação de um adolescente de 12 anos que foi morto com 4... Senhores e senhoras, morto com 4 tiros, algemado. 12 anos... Vamos ver se essa frase combina. 12 anos, 4 tiros, algemado. Estamos aqui na Comissão de Constituição e Justiça. O que é para essa mãe, assim como para esse agente da segurança pública, que vai para casa depois de um homicídio desse, de responsabilidade de um Estado que provoca há décadas um modelo de segurança pública que tem sangue nas mãos? O que é para essa mãe que perde esse filho executado? Viver o resto da vida com a marca
de perder esse filho assassinado. Gente, ao final do dia de hoje, vai ter caído um Boeing 737 de pessoas assassinadas no Brasil. São 153 pessoas mortas por dia, mais de 70% negras, mortas, muitas vezes pelo Estado, nesta lógica de segurança pública que vitima de diversas formas esse agente da segurança pública e também vitima essas mães que perdem os seus filhos. Recentemente, a mãe de um dos jovens da trágica chacina de Costa Barros, lá no Rio de Janeiro, que matou 5 jovens pelo Estado, com 111 tiros, presidente. Uma dessas mães que já vinha tomando remédio, mulher negra, mãe de um jovem negro assassinado pelo Estado. E eu prefiro dizer Estado, e não um policial, que é também aquele que está nesse modelo assassino. Essa mulher se matou porque não aguentou a dor de viver uma lógica adoecedora de perder um filho assassinado pelo Estado. Eu queria trazer essa problematização porque eu acho que a gente, entendendo e fazendo um bom diagnóstico sobre o que provocam essas mortes, entendendo o que leva a um adoecimento dessa sociedade, entendendo isso como responsabilidade de uma trágica política pública, histórica, seja na segurança pública, seja no aprofundamento de determinadas violências, como, por exemplo, a possível reforma da Previdência que vai ser aprovada aqui. Vejam, a gente tem um regime... Eu não queria antecipar o debate, mas eu acho que tem tudo a ver com isso que estamos discutindo aqui. A gente tem um regime compartilhado hoje da Previdência, que entende a Previdência como direito. O que está se avizinhando é a possibilidade da gente jogar no lixo, ferindo, inclusive, o artigo 7º da Constituição, né, que a ideia de que os direitos sociais são direitos fundamentais, assim como o direito à aposentadoria. A gente tem a possibilidade de jogar para os bancos, para a lógica da capitalização, o que é essa lógica da aposentadoria. No Chile, presidente, que é um modelo que aqui vamos discutir na próxima semana e que é um modelo em que se baseou um pouco da reforma aqui tratada, a gente tem um aumento absurdo do suicídio de idosos. Ou seja, o direito à velhice, a viver na velhice, é negado quando a gente joga para a lógica da capitalização o que está aqui previsto, a questão da aposentadoria. E não paro por aí, para caminhar, para terminar. Fala-se aqui nos agentes da segurança pública, tem o pleno acordo, é lamentável a situação dos atuais agentes da segurança pública com carros sucateados, com armas sucateadas, dificultando, inclusive, incidir no modelo de segurança pública numa lógica de mediação de conflito. Eu sou professora, presidente. Eu acordava às 6 da manhã, dava aula o dia inteiro para poder ter um salário para pagar o aluguel. 11 horas, ia chegar em casa e ia preparar a aula para estar de 6 da manhã no dia seguinte. Eu tinha, às vezes... Pela ordem, senhor presidente. Presidente, eu queria concluir, eu tenho ainda 7 minutos. Eu queria que respeitasse o tempo da deputada Talíria, após a gente faz consideração de ordem. Deputada Talíria, presidente, muito obrigada por garantir o funcionamento democrático desse espaço. Presidente, então era mais de 40 horas de trabalho semanal. O que é essa reforma, por exemplo, presidente, que vai aumentar tempo de contribuição, aumentar a idade para esse profissional da educação se aposentar, também vítima de adoecimento na sala de aula. E eu termino com 2 elementos que eu acho fundamental. Suicídio é a 4ª causa de morte de jovens no Brasil. E a 2ª, presidente, causa de morte de jovens no mundo. E se você destrinchar essa estatística, vai perceber que há uma correspondência nesses suicídios com uma histórica marginalização de alguns tipos de jovens. O Ministério da Saúde e a Universidade de Brasília apontaram, por exemplo, o crescimento absurdo de suicídio de jovens negros. A gente tem a cada 10 suicídios de jovens, 6 são jovens negros. Não sou eu, a deputada que tem a questão racial como prioridade falando, é um dado do Ministério da Saúde. Isso corresponde a uma lógica histórica de marginalização desse corpo negro. A gente tem 5 vezes mais chance, segundo o Grupo Gay da Bahia,
que, pela ausência de estatísticas do Estado, faz monitoramento sobre assassinatos LGBTs historicamente, 5 vezes mais um jovem LGBT tem chance de se matar, porque não é nem aceito em casa, nem aceito no ambiente escolar. E eu termino justamente falando mais uma vez de um Estado que, ferindo a Constituição, ferindo os direitos fundamentais, nega, por exemplo, tenta negar, perseguindo esses mesmos profissionais de educação que vão ficar sem direito na aposentadoria, de discutir essas questões, por exemplo, na escola, tentando proibir o debate de gênero nas escolas, lugar que deveria ser de acolhida desse jovem que se mata. Então, parabéns à iniciativa, fundamental que a gente garanta a dignidade de se viver, garanta a alegria para se viver, garanta que a gente um enfrentamento através de política pública de uma vida que está doente por um Estado que negligencia alguns corpos, como já citados aqui. Obrigada, presidente, por garantir o meu tempo de fala. Deputado Reginaldo Lopes.